Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos hoje ao 9º sermão da nossa série de sermões expositivos no livro de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligue-a no seu celular, pois nós leremos hoje o trecho que vai do versículo 10 até o versículo 17 do capítulo 3, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 17. Acompanhe com fé a leitura da Sagrada Escritura. Ela é a palavra de Deus para o seu e para o meu coração. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo proverá qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, sem a qual o exercício de ler e interpretar a Tua palavra seria absolutamente impossível. Portanto, o que nós te pedimos é que o Seu Santo Espírito nos ilumine, para que nós não apenas a compreendamos no seu aspecto lógico, mas para que estas santas palavras atinjam frontalmente o nosso coração e nos transforme para a Tua glória. É na pessoa bendita de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Geralmente pessoas que moram há muito tempo num mesmo lugar acabam por utilizar a expressão: quando eu cheguei aqui isso tudo era mato. Já viu essa expressão? Eu não sou tão velho assim, mas percebi que já comecei eventualmente usar essa expressão. Eu estou aqui em Alphaville há 8 anos aproximadamente, servindo como pastor nesta igreja. E esta região aqui do Tamboré sofreu muitas transformações nesses poucos 8 anos. Por exemplo, se vocês se lembram bem, esta alça de acesso aqui que desce para Castelo não existia há 8 anos atrás. Inclusive a obra começou enquanto nós morávamos aqui na Avenida Aruanã. Então eu sei bem como foi esse processo. A própria Avenida Aruanã aqui já subiu mais 2 prédios nesse período. Vários restaurantes que não tinham nessa região agora tem.
Quando você vem de São Paulo pela Castelo e entra, você pode ver que do seu lado direito está sendo construído um hospital, por exemplo. E várias outras construções e galpões que nessa avenida aqui, que sobe para o Mackenzie, não tinha. Então eu brinco que quando eu cheguei aqui em Alphaville, era tudo mato. Obviamente isso não é verdade, porque Alphaville já era muito grande, mas a nossa região tem crescido exponencialmente. Mas uma coisa eu posso dizer: quando eu cheguei aqui no Campus Tamboré, era tudo mato. Porque quando eu cheguei aqui, as linhas que delimitam o espaço que nós estamos aqui hoje, esse espaço de culto que nós carinhosamente chamamos como templo, mas que na verdade não é um templo no sentido estrito do termo, porque como nós lemos aqui na palavra de Deus, o templo somos nós. Paulo diz aqui no versículo 17, o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Mas as linhas que delimitam esse espaço estavam começando a ser colocadas. E me lembro bem quando a primeira fileira de bloco foi colocada nesse lugar. Nós subimos aqui aonde hoje é o palco e nós oramos. Na verdade, nós orávamos semanalmente e recorrentemente por essa igreja. Me recordo de, com lágrimas nos olhos, subir aqui junto do pastor Hilder e olharmos e comentarmos. Imagina quando isso aqui estiver cheio de gente. E parecia um sonho tão distante. E olha só, isso aconteceu, estamos aqui hoje. Isso aqui era tudo barro. Aqueles que estão há mais tempo na igreja se recordam quando, há poucos anos atrás, há 3 ou 4 anos atrás, nós fizemos um culto aqui, ainda no barro. Mas tem uma coisa que eu não vi. Eu não vi o alicerce. Eu não vi quando furaram para colocar as sapatas. Eu não vi quando fizeram a fundação que comportaria as colunas. O que eu sei é que em determinado momento da construção nós precisamos fazer um S-building. Dentro da construção, aparentemente isso é uma revisão da obra. Você vai e refaz ou revê o projeto para perceber se aquilo que estava sendo previsto está sendo de fato feito. E nós percebemos que estruturalmente algumas coisas não saíram como planejado e precisamos fazer um reforço. E aí sim eu vi, cavamos novas colunas para que esse lugar fosse plenamente seguro. Agora, quando você entra num espaço como esse, por exemplo, você pode ficar impressionado com aquilo que você vê externamente. Você pode achar o telão de LED bonito, você pode achar as luzes bonitas, você pode achar o som muito agradável, você pode achar as cadeiras muito confortáveis. Quem está aqui há mais tempo fez parte da campanha das cadeiras. Você pode achar que o ar-condicionado funciona bem. Talvez você pode até achar que funciona muito bem, que fique com frio durante o culto. Mas nós somos presbiterianos, irmão, é esse mesmo clima. Brincadeira. Vejam, o ponto é que tudo que nós vemos externamente pode nos impressionar do ponto de vista estético. Mas, se o alicerce e o fundamento desta construção estivesse comprometido, não seria seguro estar aqui dentro. Você poderia ter o melhor sistema de som, a melhor iluminação, você poderia ter o melhor programa infantil, o melhor pregador, a melhor banda. Se acontecesse um acidente, Deus nos livre desta lástima, nós todos não estaríamos seguros. Porque a parte mais importante desta construção não é a que nós podemos ver, é a que nós não podemos ver. E foi a parte que recebeu maior atenção e muito investimento. Hoje, Paulo vai nos dizer
que Deus está construindo um templo para si. O alicerce, que é a parte mais importante, é indestrutível, porque é Cristo Jesus. E nós somos os construtores, temos o privilégio de sermos os construtores desta grande obra. E ao passo de que nós somos os construtores, nós também somos os insumos e os materiais desta obra, como Pedro nos disse que todos nós somos pedras vivas do edifício celestial. Portanto, esse é o resumo do nosso sermão. E a primeira coisa que nós vamos ver é que o nosso alicerce é indestrutível. Veja o que Paulo diz, capítulo 3, no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sabe o construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. O nosso alicerce, a igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos lidando aqui com uma igreja que estava com divisões, como nós temos falado nas últimas semanas. E essas divisões se davam em grupos. E estes grupos faziam alegações de que os seus patrocinadores eram Paulo, Apolo, Pedro, inclusive o próprio Jesus. E eles diziam que um grupo era de Paulo, outro era de Apolo, e uma briga formal dentro da igreja estava estabelecida. E então Paulo escreve esta carta para lidar com uma série de problemas, dentre os quais este é o primeiro e parece ser um dos fundamentais, porque ele inicia a carta atacando frontalmente este problema. E chega agora nesse trecho, Paulo usa a figura de uma casa para explicar o ponto. E Paulo diz que ele foi quem lançou o alicerce. Veja, Paulo não está dizendo que ele é o alicerce, mas que ele lançou o alicerce. Ele foi até a cidade de Corinto, como nós sabemos, porque está nos dito no livro de Atos, e ele pregou nessa cidade o evangelho, e a partir de então pessoas se converteram, e começou-se então uma comunidade cristã nessa cidade. Portanto, Paulo é o protagonista daquele que lançou o alicerce, Cristo Jesus, naquela cidade. Agora, Paulo não se gloria disso, pelo contrário, olha o que ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo diz: não há mérito nenhum em mim. Portanto, quando vocês forem brigar entre vocês, eu não quero nenhum grupo me representando, dizendo: não, nós somos de Paulo porque Paulo foi o primeiro a vir aqui. Não, nós somos de Apolo porque Apolo é um pregador com uma oratória mais eloquente. Não, nós somos de Pedro porque Pedro andou com Jesus e é o sujeito mais importante da igreja. Parem de brigar por essas coisas, porque de fato eu fui quem lancei o alicerce, mas eu fui apenas um instrumento da graça de Deus. Foi um favor que Deus fez para mim que eu sequer merecia. E aí, Paulo, depois de alegar que foi alguém que lançou o fundamento e que este fundamento é fruto da graça de Deus, veja como ele qualifica a sua ação como um sábio construtor. Paulo não está dizendo que ele é o sábio, ele está dizendo: assim como um sábio construtor, um bom engenheiro, lança uma fundação antes de começar a construir uma obra, assim eu fui usado por Deus para vir pregar o evangelho simples de Jesus, mas que é o poder de Deus, como nós já vimos há algumas semanas atrás. E aí, Paulo diz que este fundamento é Cristo Jesus, no versículo 11. Meus irmãos, e aqui eu já faço uma aplicação: qualquer empreendimento religioso, evangélico, protestante, pode ser até calvinista, reformado, a nomenclatura que você quiser, se ele não estiver calcado em Cristo Jesus, ele está fadado ao fracasso. É por isso que se vê muitos movimentos e muitas igrejas pseudo-evangélicas se levantarem com ênfase, e dali a pouco, um escândalo, um problema, e a igreja acaba. Um pecado. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo permanece de século em século, de geração em geração, porque ela está fundamentada e firmada única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o qual nos disse que nem mesmo os portões do inferno poderiam prevalecer contra a igreja dele. Logo, não há outro fundamento a não ser Cristo Jesus.
Igrejas que se baseiam em outras coisas podem até usar Cristo como um pendulicário, podem até citar o nome de Cristo às vezes de forma tímida, só para validar os seus próprios projetos de poder pessoal, e criam verdadeiros impérios religiosos, do qual eu suspeito que Cristo não passa nem na porta. Mas a verdadeira igreja de Jesus Cristo é fundamentado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Paulo não chama atenção para si. Paulo não montou uma igreja com uma ênfase teológica. Paulo não montou uma igreja para um tipo específico de gente. Não, minha igreja é de jovem, a minha igreja é moderna, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. E nada contra os projetos missionários ou os projetos missionários urbanos que têm ênfases específicas, mas a ênfase do povo de Deus tem que ser, em última instância, na pessoa de Cristo Jesus. Se você está em uma igreja que não é cristocêntrica, que não se fala mais do nome de Jesus do que do nome do pastor, saia dela. Esses dias encontrei um sujeito no Uber ouvindo uma canção da IP Alpha. Nunca houve amor igual ao teu. Eu entrei, não falei que era eu. Falei, que música é essa? Uma música de uma igreja aí, Palpa, e alguma coisa assim. Mas é muito legal, muito bonita. Falei, joia. Bonita a música. E você é de qual igreja? Ele falou assim, eu sou da igreja tal, 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 ministério fulano de tal. O nome do ministério era o sujeito que era o dono da igreja. Mas, irmão, e nada contra a honra devida aos líderes. Inclusive isso é bíblico, honrar a vida dos pastores e lideranças. Agora, é muito autoestima botar o teu nome na placa da igreja. Uma vez eu estava passando uma cidade grande aí do centro-oeste brasileiro, e aí eu estou passando a igreja do não sei o que, e tarará, a foto do pastor na placa da igreja. Sugeri para o Hilder colocar uma foto dele lá fora, ele não achou uma boa ideia. Bom, o que Paulo está falando é que Jesus Cristo é o firme fundamento da igreja que persevera, da igreja que é indestrutível. O movimento reformado já tem 500 anos. A igreja de Jesus Cristo tem 2000 anos. E nós permanecemos no mesmo lugar, porque continuamos falando a mesma coisa. Cristo e Cristo somente. Bom, o texto continua. Paulo diz, olha, eu fui aí e joguei o alicerce. E aí outros vieram e edificaram. Outros continuaram a construção. Gente, vocês sabem que uma coisa muito curiosa que nós estamos vivendo aqui nessa construção é o fato de que algumas fases da construção foram dirigidas por algumas pessoas e outras fases dirigidas por outras pessoas. E não apenas uma continuidade é dada, mas algumas coisas na construção são algumas empresas que fazem, outras coisas na construção são outras empresas que fazem. E sabe uma coisa que é uníssono? Sempre a pessoa que chega, ela começa a apontar os erros da pessoa que passou. Deve ser assim na sua casa também. Você contrata um pedreiro, ele vem falar, não, mas o pedreiro anterior fez tudo errado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não quero saber se o cara que veio depois de mim fez certo ou errado. Olha o que ele diz a partir do versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O pastor Hilder sempre usa uma expressão, né? Filho é problema do pai. Às vezes nós ficamos olhando para outros irmãos e identificando problemas neles, no trabalho e coisa do tipo, quando na verdade o problema é de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que se quem veio depois de mim colocou ouro, prata, feno, palha, lá no grande dia será manifesto. Agora aqui tem lições muito importantes para nós. O que Paulo está dizendo é que, e aqui ele faz uma lista, um degradê da coisa mais importante para menos importante, ou da mais durável para menos durável, ou da mais valiosa para menos valiosa. Então ele começa com ouro e termina com palha. Ele provavelmente está
utilizando uma lista de materiais de construção da época. E ele está dizendo que é possível construir com esses materiais. Só que esses materiais vão dizer muito a respeito de quem você é. Todos aqui se lembram da história dos 3 porquinhos? Os 3 porquinhos foram construir casas para se abrigarem na floresta. A mãe disse que eles precisavam construir casas fortes e resilientes, porque havia perigos na floresta. E aí um fez de um jeito, pouco seguro. O outro fez de outra forma, pouco segura. E o último fez uma casa firme, de pedras. Veio o lobo mau e soprou em uma. O porquinho correu para outra casa porque ficou vulnerável. Soprou na outra, a outra também caiu. Até que ele chega na terceira e ele não obtém êxito. Porque era um material seguro. O que Paulo está nos dizendo é que quando nós estamos trabalhando na edificação do reino de Deus, é possível que nós edifiquemos com ouro, é possível que nós edifiquemos com palha. E aí você pode pensar assim, mas essa discussão é entre Paulo, Apolo, Pedro. Paulo está falando da liderança. Não, ele diz cada um, se manifestará a obra de cada um. O ensinamento dessa passagem é que todos nós somos construtores do santuário de Deus. Nesta casa espiritual que Deus está levantando para si, neste templo, porque o livro de Salmos, se vocês bem se lembram, diz assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse lugar aqui não é sagrado, gente. Deus não está aqui nesse lugar, não. Ele chega aqui junto com a gente, tá? Quando a gente entra aqui, Ele vem também. Porque Deus não habita, Ele não está contido em locais. E aí a palavra de Deus está dizendo que nesta construção do santuário de Deus espiritual, nós todos temos responsabilidades na construção. Olha só o que nós cantamos aqui hoje. Você cantou aí que eu vi. Levantou a mão, fechou os olhos e cantou: Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz, e nós somos seus pés e suas mãos. Você disse que você é mão de obra do reino de Deus. Inclusive no pré-refrão você diz: faça a sua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Você se disponibilizou e fez um voto com Deus de ser mão de obra no reino de Deus. Agora, o que Paulo está dizendo é: você vai ajudar a construir com ouro ou com palha? O que você tem investido no reino de Deus? É ouro, é prata, é palha, é feno? O que você tem investido na obra de Deus? Tem pessoas que têm investido sua vida, como nós vimos aqui hoje, lá no Timor-Leste, aquela família, a família Fogaça. Eles poderiam ter o conforto de um bom apartamento num centro de uma grande cidade, mas eles estão lá naquele país, dando as suas vidas pelo reino de Deus. E você, o que você tem feito? Eles estão dando o ouro, eles estão dando tudo quanto podem. Eu vejo os pastores da IP Alpha, não estou falando de mim, mas os pastores em geral da IP Alpha, se doando para além dos próprios limites físicos. 3 horas da manhã tem que ir na casa de membro, pegar membro que está discutindo com a esposa, drogado, membro que está bêbado, que aconteceu qualquer coisa, teve um problema cardíaco, o pastor sai correndo para pegar, para levar no hospital. Pastores da IP Alpha que perderam aniversários dos filhos, porque estavam pregando, porque estavam investindo a sua vida, têm entregado ouro para edificar a casa de Deus. E você tem entregado o quê? Mas eu não sou pastor. C.S. Lewis também não era pastor.
e ainda assim na sua profissão glorificou a Deus. O que você tem para entregar para o reino de Deus? Tem gente que fura a escala do serviço, no louvor, nas crianças, qualquer que seja o serviço, na diaconia, fura a escala do serviço porque era dia do jogo de futebol do time, porque choveu, porque gripou. Você está entregando a palha? Ou você está entregando ouro? Agora veja, Paulo diz que no grande dia, por isso que dia está com letra maiúscula, no dia do juízo, essas obras vão se manifestar. O que é de ouro? E veja, aqui não tem a ver com quantidade, tá, gente? Tem a ver com qualidade e intensidade. Você que é dona de casa e mãe, já teve a sensação de que às vezes o seu trabalho é menosprezado pela sociedade? Porque as outras mulheres estão se tornando CEOs de empresas e de grandes corporações, e você está lá só cuidando dos seus filhos e só lavando, passando e fazendo comida. Pode ser que chegue no grande dia, e quando as coisas forem vistas pelos olhos flamejantes do Cordeiro, isso seja ouro. E pode ser que você tenha corrido atrás do vento e tenha ficado milionário nessa vida. E pode ser que isso seja interpretado por Cristo como palha. Não teve valor nenhum. Eu não estou dizendo que mulheres não podem trabalhar, o contrário disso. Eu só estou dizendo que se você faz uma simples ação glorificando a Deus, ela vale muito mais do que um grande resultado que não leva a Deus em consideração, só tem resultado para um benefício próprio. Como que você tem edificado o santuário de Deus? Quais tijolos você tem colocado no grande santuário de Deus? Tijolos de ouro ou palha? No grande dia, nós seremos julgados. Pastor, os que trouxeram palha para construir o edifício espiritual, não serão salvos? Serão salvos. Veja só o que Paulo diz aqui. O grande dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, Cristo é o fundamento. Se alguém que construiu sobre isso permanecer, este receberá recompensa. Porém, se a obra de alguém se queimar ou dissolver com fogo, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que é através do fogo. O que Paulo está nos ensinando aqui é uma doutrina do galardão ou da recompensa eterna. Nós não sabemos o que vai ser a recompensa eterna. Certamente uma coisa muito boa. O que Paulo está dizendo é que aqueles que mais trabalharam e mais se devotaram e mais entregaram a Deus serão recompensados na eternidade com um tipo de recompensa que a Bíblia não deixa explícito o que é, mas serão colocados no muito porque foram fiéis no pouco. Aqueles que não entregaram nada ou que entregaram palha serão salvos, mas sofrerão dano. Esse dano, eu acredito que seja ver as obras de suas mãos sendo dissolvidas. O fogo irá consumir, o fogo, a fornalha será acesa, as nossas obras serão jogadas lá. E assim como quando você joga um ouro dentro de uma fornalha, o ouro permanece e a palha queima, você vai ver os seus grandes empreendimentos, os seus grandes sonhos, as suas grandes realizações sumindo diante de você. Não adiantou de nada. Enquanto aqueles que edificaram com ouro verão o fruto da recompensa diante de seus olhos. Não me pergunte como isso será. Seria leviano especular qual é o tipo de recompensa. A Escritura não deixa isso claro. Mas Paulo diz que sim, seremos recompensados pelas nossas obras na eternidade. Bom, Paulo continua
E agora nesse terceiro ponto, veja o que Paulo diz no versículo 14: se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano ou perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês, prestem bem atenção, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O que Paulo está dizendo é que essa grande edificação, que é espiritual, as igrejas com I minúsculo, essas igrejas visíveis, são apenas pequenas células da igreja invisível, da grande noiva de Cristo, da noiva imaculada do Cordeiro. E aí Paulo está dizendo que este santuário que Deus está construindo para habitar, somos nós. Vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso é muito curioso, porque santuário foi a palavra utilizada para aquela tenda que Deus mandou Moisés construir. E quando Moisés constrói aquela tenda e coloca os utensílios, tudo aquilo representava a presença de Deus, e Deus se manifestava naquele espaço físico. Depois disso, por insistência de Davi, Deus aceita que um templo fixo, não mais um tabernáculo, mas um templo fixo, seja construído em Jerusalém. Mas quando Jesus Cristo morre e o véu do templo se rasga, tanto o tabernáculo quanto o templo, quanto todos aqueles utensílios apontavam para Cristo. E agora Cristo, que é o fim da lei, não no sentido de final, mas no sentido de finalidade, Ele ressuscita dos mortos e agora Ele está congregando o seu povo em si mesmo, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não mais no espaço físico, mas agora a adoração acontece dentro de cada um de nós. E quando nós nos ajuntamos, veja que a linguagem é toda no plural, quando nós nos ajuntamos, nós nos tornamos um santuário do Deus vivo, igreja. Embora comumente e carinhosamente nós chamamos este espaço aqui de igreja, isso aqui não é igreja, isso aqui é um auditório. Se torna igreja quando o povo de Deus entra por aquelas portas. E aí se torna uma igreja reunida. E aí Paulo faz uma dura advertência, versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Às vezes nós temos tantos ciúmes da estrutura, né? Nós, crianças, não podem fazer isso. Olha, meu irmão, não colhe chiclete embaixo da cadeira. E tudo isso é útil. Pode estragar mesmo. Mas isso aqui é só para o nosso conforto, tá? Vocês entendem isso, né? Isso aqui não é um altar santo, isso aqui é um palco, chama palco. Igual aquilo ali chama porta, igual aquilo ali chama escada. Isso aqui chama palco. É uma elevação, uma plataforma para vocês me verem melhor. Antigamente, a minha avó falava assim: você não pode se comportar assim, você está em cima do altar e Deus manda fogo e fumega quem está em cima do altar. Veja, altar lá no Antigo Testamento. Depois de Cristo, a igreja somos nós reunidos aqui. E quando nós estamos reunidos, este lugar e este tempo que nós chamamos de culto, entre o prelúdio e o final do culto, isso é santo, é sagrado. Mas a estrutura física é só estrutura física. Se torna santuário de Deus quando nós estamos reunidos. E aí, com certeza você seria advertido por um dos nossos diáconos se você derrubasse um café no carpete, porque você atentou contra a estrutura física. Agora, o que acontece com quem atenta contra a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo? O que acontece quando alguém afeta e destrói o santuário espiritual de Deus, aquele realmente importante? Sabe o que acontece? Paulo nos ensina: Deus o destruirá.
Recapitulando, qual é o assunto que Paulo está atacando? A falta de unidade da igreja, ou as divisões, os grupinhos dentro da igreja. O que Paulo está dizendo é que quando você, irmão, promove fofoca e divisão, você está quebrando, está estragando a igreja, não a igreja física, você está estragando a igreja espiritual. E sabe o que vai acontecer com você? Deus vai te destruir no grande dia. Lembram de Provérbios quando diz assim, olha, tem 7 coisas que Deus abomina, mas tem uma que Ele odeia, que é mais do que abominar. Qual é a coisa que Deus odeia? Que se promova a divisão entre os irmãos. Sabe quando você fica de conversinha e eu sei que é super divertido, tem uma adrenalina interna, levar a conversa de um para o outro, e fofoca, e fazer um ficar contra o outro. Eu sei que é super divertido isso. Mas quando você faz isso, você está estragando a igreja do Deus vivo, você será destruído. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Fica bravo com ele. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? O que é destruir o santuário de Deus, pastor? É riscar a parede da igreja? Não, não seja tão tolo e insensato. Porque o santuário de Deus, palavras do apóstolo Paulo, que são vocês, é sagrado. A igreja é sagrada. Não as cadeiras, não o palco, não a bateria, não o piano, não as luzes, não as paredes acústicas, não o sistema de som. O que é sagrado é a igreja, que são as pessoas que se reúnem e se tornam o santuário de Deus. Lições práticas. Primeira delas, Jesus Cristo é o fundamento da nossa igreja, meus irmãos. Se nós não queremos ser uma igreja pródiga, nós devemos sustentar que Cristo Jesus somente, o Evangelho somente é a nossa base, é a nossa fé, é em quem nós confiamos. Se um dia um pastor ou eu mesmo subir aqui e pregar uma coisa diferente, se eu disser, olha, Jesus, beleza, mas você tem que dar o dízimo, mas você tem que isso, você tem que aquilo, e colocar um adendo à mensagem do Evangelho para você ser salvo, então eu vou falar como no livro de Malaquias, que se levante um homem nesta igreja, me tire daqui e feche as portas, porque isso já deixou de ser uma igreja. Porque a igreja é o ambiente onde tudo que acontece é sobre Jesus. Não é sobre nós mesmos, não é para a nossa glória, é tudo sobre Jesus. Segunda coisa, como você tem utilizado a sua vida e os seus recursos para a edificação do santuário de Deus? Você tem entregado o ouro ou você tem entregado a palha? E entre ouro e palha tem muita coisa, mas o que você tem feito pela obra de Deus? Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido a sua vida levando em considerações as coisas que são duráveis e eternas? Ou você tem levado a sua vida considerando apenas as coisas que são efêmeras, passageiras, e considerando apenas a quantidade de curtidas que você terá no Instagram? Você tem vivido de aparências ou você tem vivido com a eternidade pulsando dentro do seu coração? Terceira e última e importante lição. Como diz o texto, nós somos o santuário de Deus. Aquele que tentar destruir este santuário será cobrado. Meus irmãos, vocês podem esquecer de tudo que eu falei. Não se esqueçam de uma coisa: Deus odeia divisões na igreja. Seja um agente de conciliação. Se qualquer irmão veio falar qualquer coisa, ai, mas eu achei que fulano me olhou, me falou, não sei o que, não me cumprimentou. Vai atrás. Fala, então você vai falar para o fulano. Chama o fulano, concilia.
Não empreste os seus ouvidos para a maldade. Não empreste os seus ouvidos para a iniquidade. Deus odeia quem promove a divisão na igreja, porque para Deus, você promover a divisão na igreja, você está destruindo o sagrado templo onde Deus mora, que é no meio do seu povo. Portanto, lute intencionalmente pela unidade da igreja, pela unidade do corpo de Cristo. E isso é muito sério, como eu disse. Você pode ter esquecido tudo que eu falei. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Qualquer chateação que você tiver, resolva o mais rápido possível. O texto de Hebreus diz que quando você guarda, você cria uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura contamina a muitos. Porque é assim, você está insatisfeito com um pastor, com um presbítero, com um diácono, com um irmão, aí você vai e fala para o seu amiguinho: ah, você viu que o fulano falou isso? Você viu que o fulano fez aquilo? E aí esse sujeito passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, e a raiz de amargura contamina muitos. Meu pedido é que essas lições estejam no nosso ser, gravados no nosso coração, para que nós não sejamos uma igreja pródiga, uma igreja que desperdiça os recursos. Deus tem dado tanto, vamos usar para a glória de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te louvamos pela tua santa palavra e te pedimos que para a tua glória e para a tua glória somente, nós consigamos viver a partir da tua palavra, iluminados pelo teu Santo Espírito. Que seja assim para a tua glória, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor.